Meus queridos irmãos, queridas irmãs, neste domingo, o Senhor Jesus nos pede uma virtude muito difícil de ser vivida, a virtude da humildade. E este pedido foi feito num contexto de um jantar. Jesus estava na casa de um dos chefes dos fariseus, e nós podemos imaginar quanta gente importante estava ali. Eles observavam Jesus, mas Jesus também os observava e percebia que entre eles havia uma certa disputa pelos primeiros lugares. São João Crisóstomo, quando comentava esse evangelho, dirigia uma pergunta aos seus ouvintes: por que vocês querem os primeiros lugares? Para estar em condição melhor do que os outros? Para parecerem melhores do que os outros? E vejam, Jesus, ao contrário daquela pretensão dos primeiros lugares, na sua vida sempre buscou os últimos lugares. Jesus pede uma virtude que Ele mesmo vive em primeira pessoa. Na carta aos Filipenses, no capítulo 2, nós vamos encontrar um bonito hino cristológico que vai dizer: Ele, Cristo, sendo de condição divina, quer dizer, Ele era Deus, não se apegou à glória, à sua glória, mas se esvaziou, assumindo a condição de um servo, fazendo-se igual a nós. Na última ceia, Ele mesmo vai dizer aos apóstolos ali reunidos: vocês me chamam de mestre e Senhor, e de fato eu sou. Jesus não nega a sua identidade divina, mas ali assume uma postura de servo, lavando os pés dos discípulos, e mandou que eles fizessem o mesmo. E disse também: se alguém quiser ser grande, que se faça pequeno. Quem tem autoridade, a exerça como um serviço. Assim, vejam, nós podemos entender à luz da primeira leitura que a humildade não é incompatível com o desejo de ser grande. Não há problema em desejar crescer humanamente, socialmente, espiritualmente, que uma pessoa queira se aperfeiçoar para exercer bem a sua profissão. Não há nenhum mal. A primeira leitura vai dizer: quando vocês forem grandes, pratiquem a humildade. A humildade pode ser conjugada, sim, com uma postura de destaque na sociedade. O que não pode acontecer é a pessoa querer ser o centro. A humildade, nós vamos escutar na segunda leitura, nos aproxima de Deus. Por meio de Cristo e por meio da igreja, a humildade nos aproxima de Deus. Queridos irmãos e irmãs,
Às vezes as pessoas identificam a humildade com certos estereótipos. Uma vez uma pessoa falou assim: o senhor viu aquela pessoa humilde que entrou na igreja? Qual? Uma que entrou assim com o pescocinho torto. Ah, não sabia que era humilde não, para mim ela estava com um torcicolo, né? Às vezes as pessoas confundem humildade com torcicolo. Viu aquela pessoa humilde que estava ali toda rasgada, né? Suja. Mas isso não é humildade, isso é falta de zelo. Nós que viemos do interior sabemos que pessoas muito pobres, com suas vestes simples, às vezes encantavam, né, com a candura das roupas que vestiam. Quantas vezes casas até de barro batido, né, limpíssimas, casas bem arrumadas, apesar da sua simplicidade. A humildade não exclui a beleza, não exclui a ordem, não exclui a boa disposição das coisas. A humildade não é uma virtude que se pode medir no exterior, mas é uma virtude do coração. Só Deus sabe quem é humilde. A humildade, nós não vivemos diante dos homens. A humildade, nós vivemos diante de Deus. E na vida cotidiana, nós podemos perceber os sinais da verdadeira humildade. Quando uma pessoa, por exemplo, é capaz de reconhecer os próprios erros, de pedir perdão. Quando uma pessoa é capaz de também seguir um conselho. Quando uma pessoa é capaz de reconhecer aquilo que há de positivo na vida do próximo. O orgulhoso o tempo todo, vaidoso, tenta apontar os erros dos outros, né, os vícios dos outros, para se parecer melhor do que ele. O humilde não quer viver de aparências, ele vive apoiado na verdade. Santa Teresa de Ávila, a grande reformadora do Carmelo, filha espiritual de São Pedro de Alcântara, uma vez estava caminhando e meditando: mas por que Deus é tão amigo da humildade? Porque Deus gosta tanto da humildade? E ela chegou à conclusão: eu já sei, Deus é amigo da humildade, porque a humildade é a verdade. E de fato, só é humilde quem vive na verdade sobre Deus. Quando eu olho para Ele e eu o reconheço como fonte da minha vida, como alguém que permite que eu esteja aqui agora, que me gera agora, que me faz agora. Quando eu entendo e compreendo que eu sou um pouquinho de pó perante a grandeza dEle, quando eu vivo também e me entendo igual ao meu próximo, quando eu não desejo ser mais ou melhor do que ninguém. É assim que se vive a humildade, não no exterior. A humildade é uma virtude do coração. E é bonito ver que a palavra humildade vem de humus. Acredito que muitos já têm ouvido isso, que a humildade vem de humus, e humus quer dizer terra. Mas outro dia, lendo um autor, eu descobri algo fantástico. A palavra humus quer dizer terra, mas terra fértil. Não é qualquer terra, não é a terra que não produz, é a terra fértil. A terra é de fato, né? A terra nos mostra uma condição humilde,
ela é pisada por todos, está aí quietinha, né? Ela aceita o sol e a chuva. A terra, às vezes, acolhe em si até o lixo, até aquilo que está destinado à corrupção, à degeneração. Mas qual é a beleza da terra? Ela transforma o corruptível, aquilo que está degenerando, em força, em vida. A terra se torna fértil quando ela acolhe até mesmo aquilo que é corruptível. E a gente precisa aprender isso. Às vezes nos sentimos preteridos, às vezes nos sentimos não reconhecidos, às vezes nos sentimos humilhados, mas é preciso aprender a ser forte, aceitar com paciência aquilo que acontece, como vivia São Pedro de Alcântara, nosso padroeiro, às vezes humilhado, às vezes injustiçado, mas transformava tudo aquilo em força, numa força espiritual, a partir daquilo que sofria, recuperava um vigor incrível, um vigor espiritual fantástico. A humildade é chamada de virtude, de rainha das virtudes, e agora nós entendemos por quê. O humilde é aquele que reza, o orgulhoso não reza. O humilde é aquele que sabe que precisa dos outros. O orgulhoso é prepotente, ele pensa que não precisa de ninguém. O humilde é aquele que, sem negar seus talentos, é capaz de atribuí-los a Deus e, como usando a linguagem de uma parábola, de fazê-los render, mas não para chamar a atenção sobre si, para atribuir todo a Deus, para que Ele seja louvado e Ele seja glorificado. Vamos pedir a Nossa Senhora que nessa celebração dominical nos ajude no nosso caminho de conversão. Vamos pedir que a sua intercessão alcance de nós a força do Espírito para mudar o nosso interior, para que o nosso coração possa desejar viver a humildade diante de Deus, não diante das pessoas. A Virgem Maria reconhecia sempre a ação de Deus na sua vida. E veja, no início da gravidez, quando talvez pudesse ser paparicada, servida, ela parte para a região montanhosa e andou um bom pedaço a pé para servir Isabel, sua parenta, de idade avançada, que até então era considerada estéril e que estava ali, gerando São João Batista. Vamos pedir essa graça para todos nós, que nós sejamos um pouco como Maria, e que vivendo essa virtude, estejamos mais próximos de Deus. Henrique, você agora vai receber a graça do santo batismo. Nunca esqueça a sua condição de criatura, mas de criatura que agora é adotada como filho por Deus. Eu quero convidar os pais e os padrinhos que também venham até aqui para participar deste novo nascimento.